Felizes somos nós que decidimos vir à Casa Espírita neste princípio de inverno, uma noite que seria tão confortável que ficássemos em nossas casas. Mas tomamos essa decisão e estamos todos aqui, reunidos, para buscar a reflexão da noite de hoje, que fica a cargo de nosso irmão Paulo Tomás de Oliveira, irmão de Ideal, da Caminhada Espírita, ele que é de Santo Ângelo, traz o tema O Evangelho em Nossa Vida, e ele representa o Grupo Espírita Chico Xavier de Santo Ângelo. Seja muito bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Antes de iniciarmos a palestra da noite de hoje, nós queremos estender o convite àqueles que desejam participar do Clube do Livro. O Clube do Livro Espírita é uma modalidade de aquisição de livros espíritas bastante acessível, como se fosse uma assinatura mensal. Neste mês, nós temos o Drama da Bretanha, de Ivone Pereira, que é este livro. Tá? Aqueles que desejam, então, participar do Clube do Livro, poderão receber este livro do mês de junho. Na modalidade infantil, nós temos O Menino que Catava Estrelas, de Edeilson Salles. Então, aqueles que desejam presentear as crianças, os filhos, sobrinhos ou netos, poderão também participar do Clube do Livro. Mas, antes de iniciarmos a palestra da noite de hoje, com o nosso irmão Paulo, nós faremos uma pequena leitura e depois disso teremos então a continuidade dos trabalhos da noite de hoje. Do livro Para Viver Bem, sentimos a vida como sentimos a Deus. Reflita, os sentidos que a natureza nos brindou são de uma suma importância para a manutenção harmoniosa da vida. O paladar, quando estimulado equilibradamente, produz sucos que auxiliam a digestão do alimento. Mas quando exagerados na quantidade, a visão é um meio de entrarmos em contato com o mundo exterior. Mas quando a utilizamos para cobiçar o que não nos pertence, a audição também tem um papel importante no relacionamento entre as pessoas. Mas quando deixamos a maledicência entrar por essa porta, a natureza nos brinda com as melhores ferramentas, mas aprender a usá-las é tarefa nossa. Uma boa palestra a todos nós. Com Paulo, então. Uma boa noite, muita paz no coração de cada um. É uma alegria estar novamente nesta casa, trazendo o abraço do Grupo Espírita Chico Xavier, de Santo Ângelo, a todos os nossos irmãos, companheiros de ideal espírita e de caminhada na nossa evolução. O Evangelho em nossas vidas, nós só poderemos falar quando nós começamos a entender que já tinha sido anunciado a chegada do Sublime Mestre a este plano. O emissário da verdade e da luz, ao qual já se esperava a sua vinda para espalhar ao mundo inteiro a boa nova. Dessa forma, nós vamos perceber, especialmente no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando ele nos traz as primeiras pregações, e falando de Cristo, quando no ano 30, ele estava no deserto com Batista, e depois de alguns dias que ele se encontrava com Batista no deserto, ele sai de Jericó para Jerusalém.
E lá, sentado próximo de um templo, aonde que estava reunido os sacerdotes da época, os juízes. E ao saírem, perceberam aquele homem nas adjacências do templo. Uns não deram muita importância, mas um deles, o Hanan, percebendo aquela presença daquele homem, foi perguntá-lo, com toda a sua arrogância: Galileu, que fazes em Jerusalém? E o Mestre Jesus, com a sua serenidade, ele vai dizer: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E esse homem, não entendendo o que ele queria dizer com a fundação do reino de Deus, se ele via ali um homem simples, sozinho, como ele iria fundar o reino de Deus? E ele continua o diálogo, questionando o nosso mestre. E ele diz: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Mas ele mesmo assim, não entendendo a conversa, ele vai questionando aquele Galileu que ali se encontrava, que para ele era desconhecido. E ele propõe-se a realizar, falando ao mestre, uma obra divina. E se ele já tinha visto algumas estátuas modeladas, para que ele pudesse, através dela, com fragmentos de lama, e o Mestre Jesus, com a sua serenidade, responde a Hanan: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento. O mármore mais puro e mais formoso do que o sentimento. O campo ao que nós buscamos trabalhar em todas as nossas vidas é que Jesus se referia para que se produzisse ali o mecanismo, o elemento para a construção ou para a fundação do reino de Deus. Mas ele continua ainda a responder à questão de Hanan, e que nenhum cinzel é superior à boa vontade. Dois sentimentos que nós devemos trabalhar, e a vontade, que deveremos fazer com que ela impulsione, que ela eleve. E nós temos no livro Leon Denis, O Poder, o Problema do Ser e o Destino e da Dor, que ele vai falar das potencialidades da alma. E entre elas ele coloca que a vontade é uma das maiores potencialidades da alma. E aqui nós vemos nesse diálogo de Jesus trazido no livro de Humberto de Campos, através do Chico Xavier, exatamente falando do sentimento e da boa vontade. O elemento essencial para a fundação do reino de Deus. Então, quando ele diz que nenhum cinzel é superior à boa vontade, e quando ele diz que nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. O campo das nossas potencialidades, ao que também nós temos a terceira, que é o pensar, o pensamento. Então, dentro desse processo da caminhada, que ele vem trazendo as respostas naquele diálogo, Hanan não se contenta com o que ele fala e questiona se ele conhece Roma ou Atenas. As duas cidades da época mais importante que tinha. Atenas, a cidade da intelectualidade, e Roma, a do poder. E Atenas é uma das cidades ao que
O apóstolo Paulo, dentro da sua caminhada, da sua missão que ele trabalha em busca de construir o evangelho que ele conhece do Mestre Jesus, sente a primeira frustração e a única cidade que ele não consegue lá instalar a igreja do cristianismo, ou a igreja do Cristo, a casa do caminho, como nós conhecemos, que está lá no livro Paulo e Estevão. Então, essa cidade que ele mostra, conhece Roma, conhece Atenas, e o Mestre Jesus, sem se afetar com as questões, ele diz: conheço o amor e a verdade. Amor e a verdade, acima de tudo, de qualquer coisa material que se possa ter. Mas ele mesmo assim, diante desse diálogo, da resposta trazida pelo Mestre, com a sua serenidade, Renan com o seu orgulho e arrogância, e ele ainda pergunta: mas tem ciência do código da corte provincial e das leis do templo? E Jesus, na sua bondade, na sua serenidade, ele diz: sei qual é a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? E aí a gente começa a refletir em torno de um evangelho vivo, que foi e que é o Mestre Jesus. E é por esse motivo que o evangelho de Jesus, sendo o livro do amor, o livro do amor. E quando se tem o amor, também se tem alegria. E começa com a descrição desse glorioso momento de Jesus, a sua chegada na Terra. Logicamente que nós não vamos aqui traduzir o Evangelho em torno de todos os seus capítulos, porque nós temos essa consciência de que, por mais que nós queremos relatar a respeito do Evangelho, nós não conseguiremos traduzir na sua essência. Mesmo Kardec trazendo os 28 capítulos do Evangelho, para nós vivenciar, mesmo assim, nós não temos como falar do Evangelho por si. Mas temos uma segurança e uma certeza. Porque quando Kardec, ao codificar essa doutrina de amor, trazendo primeiramente em 1857 o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, e logo depois o Livro dos Médiuns, que é a parte da ciência do espiritismo, é essa relação do mundo físico com o mundo espiritual, e essa é a ciência do espiritismo, dessa doutrina de amor, trazendo para nós essas duas condições. Ele percebe que o conhecimento, que é a inteligência do homem, e com a ciência nas suas mãos, era preciso que tivesse algo que lhe desse uma base para poder usar de maneira adequada a filosofia e também no trabalho da ciência. E aí, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é a pergunta, o modelo para a humanidade, que fosse o guia e modelo para a humanidade. E os Espíritos vão dizer que é Jesus. E Kardec, então, vai na essência. Porque nesse período, já em 1857, já havia várias outras edições dos evangelhos. Mas Kardec queria, era a essência, a raiz da mensagem do Cristo. E aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo exatamente para a base
da nossa vivência no trato da sua doutrina, das lições, dos esclarecimentos e do desenvolvimento do espírito que somos. Porque daí nós vamos encontrar as respostas para nossas vidas. De onde nós viemos, para onde vamos, porque nos encontramos na Terra. Que são questões que nós fizemos. E ficamos muitas vezes preocupados porque eu não consigo entender os fatores que acontecem em nossas vidas, que nos perturbam, que nos trazem dificuldade. E aí nós queremos saber a respeito dessa justiça de Deus, se Ele esqueceu de nós, ou por que razão nós estamos passando por certa dificuldade. É porque ainda nós precisamos, dentro dessas respostas, encontrar o caminho. E como o Mestre Jesus, ele disse que o reino de Deus seria fundado no coração dos homens. E no livro Paulo e Estevão, no capítulo 5, que traz sobre as pregações de Estevão, o discípulo de Jesus, mesmo que ele não conviveu com a presença física de Jesus, mas ele foi um dos discípulos que deu grande exemplo de vivência dos ensinamentos de Cristo. E ele diz: seu reino é o da consciência reta e do coração purificado aos serviços de Deus. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus, nos colocando exatamente uma condição de adquirirmos o reino em nossos corações, em colocarmos esse reino em nossas vidas. E aí no livro Boa Nova, nos vai dizer: qual roteiro indelével para a concórdia dos homens? O Evangelho, como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo. O livro mais vivaz e formoso. Fazendo com que nós refletimos o que nós temos nas mãos e o que considera o que ele serve para nossas vidas. E aí a gente começa a refletir que essa mensagem é permanente do céu para os homens que estão em trânsito na terra. Todos nós estamos nesta viagem. Cada um de nós já estamos com a data marcada, com a passagem de retorno. Não sabemos quando, mas sabemos que nós não somos da terra. Nós estamos em trânsito, nessa oportunidade que nos é concedido para realmente nos aprimorarmos, nos aperfeiçoarmos e desenvolver a nossa capacidade de construção junto à obra do Pai. No Livro dos Espíritos, na questão 132, ele vai falar exatamente de que nós estamos com o objetivo da nossa encarnação é o aprimoramento. E esse aprimoramento vai mostrar para nós que precisamos ter no que dar para nossas vidas um direcionamento, um guia. Nos dias atuais, dentro da nossa tecnologia, no avanço dos dias de hoje, nós temos aí o GPS, que até nos trouxe até essa casa, nos guiando, nos mostrando o caminho, para nós não nos perdermos. Em nossas vidas também, nós precisamos de um mapa abençoado para nossas atitudes espirituais. E esse mapa
onde nós encontramos. Porque se eu percebo que quando eu adquiro um objeto, eu preciso um manual para trabalhar. Se eu compro um produto eletrônico, eu preciso usar o manual para mim poder desenvolver, para poder usar. Se eu vou num lugar desconhecido, eu preciso de um mapa para que ele me indique exatamente o caminho correto. Principalmente se nós queremos ou nós sabemos para onde nós vamos, para onde nós queremos ir. Porque senão nós vamos pensar da mesma forma como disse o Mário Cortella, o filósofo, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para nós que temos um destino e sabemos para onde vamos, precisamos um mapa que nos conduza exatamente a esse caminho. E quando o mestre diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele está dizendo que seguir os passos por aquilo que ele exemplificou, pelas suas palavras que ele deixou, nós não teríamos como nos perder. E aí a gente vê na introdução do Evangelho, quando ele nos diz o roteiro infalível para a nossa felicidade vindoura. Se ele é o roteiro infalível, é porque não há erro. Não há como nós nos perder no caminho, sabendo para onde que nós deveremos andar. O roteiro, o guia do caminho, o manual do amor. E se tratando do manual do amor, lembro-me de quando me perguntaram, mas por que a gente não tem um manual para educar os nossos filhos, para criar os nossos filhos? Naquela vez que me perguntaram, eu não soube responder. Mas quando eu comecei a conhecer o Evangelho e a estudar o Evangelho, aí eu encontrei o manual para criar os nossos filhos, para educar os nossos filhos. E para nos educar, para me educar. E esse caminho exatamente mostrando como eu devo proceder. A regra do bem proceder. Então, o manual do amor. Porque aí nós vamos ter coragem e vamos ter uma serenidade em enfrentar as nossas próprias dificuldades. No prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Verdade, ao qual eu trago aqui na íntegra um pequeno trecho, apesar que esse prefácio ele é curto, mas eu trago apenas uma frase do Espírito Verdade, que ele diz, eu vos digo em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. No seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Se é para confundir os orgulhosos, como nós aqui não somos nem um pouquinho orgulhosos, nós não temos nenhuma confusão em entender o Evangelho. Nós não temos nenhuma dificuldade. E aí, quando a gente vê no capítulo 5, que fala sobre a bem-aventurança, os bem-aventurados aflitos, a gente percebe que não tem nada a ver conosco, porque nós não temos orgulho para ser confundido com a mensagem do Cristo. Mas, como a gente ainda precisa encontrar de forma justa, que são poucos os que são glorificados por essa forma justa, é porque ainda não nós vivenciamos este Evangelho. E aí a gente questiona como era o testemunho dos apóstolos para demonstrar exatamente a sua
confiança, o seu esclarecimento sobre a mensagem do Cristo, a sua aceitação da sua mensagem, de vivenciar, de testemunhar. Como era? Uma serenidade diante dos açoites. Quando eram presos, eles deixavam os seus verdugos impacientes, porque não entendiam como poderia um homem, sendo preso, maltratado, surrado, e manter uma paz e uma serenidade. Nos nossos dias não precisamos disso. Mas eu gostaria que alguém me dissesse se conhece um missionário. Só um. Que nunca, diante do seu exemplo de vida como missionário, não tenha sido atacado por nada. Não tenha sofrido nenhuma violência, nenhuma agressão. Que não tenha sofrido nenhum tipo de enfermidade. Que a sua vida foi alegria abundante, sem sofrimento nenhum, sem dores nenhum. Me indique um missionário desses. Quem foi? Então, a vivência do Evangelho é fazer com que nós purificamos o coração, com o sentimento que é exatamente o que Jesus fala, que não há mais puro do que o sentimento. E é exatamente esse que nós precisamos trabalhar. Então, quando nós trabalhamos esse sentimento, nós poderemos perceber a nossa capacidade de superar as dificuldades, de vencer os obstáculos, os conflitos em nossas vidas. No livro Paulo e Estevão, ele vai nos falar, no mesmo capítulo das pregações de Estevão, o Evangelho funcionará como lâmpada na jornada difícil para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Então, onde que o Evangelho vai funcionar? Se não é conosco mesmo. Se não é da nossa análise de nossas vidas, não de ver a vida do outro, mas de perceber como nós estamos conduzindo e como nós estamos aceitando a carta viva deixada para a humanidade. Qual é o caminho, ou em que caminho nós estamos trilhando para podermos exatamente construir dentro de nós esse Evangelho vivo, que é os ensinamentos de Cristo. O Evangelho se vive. E quando se trata de viver o Evangelho, nada melhor do que nós reportarmos a um grande apóstolo, que na sua caminhada, particularmente, eu vejo 3 momentos importantíssimos que ele exemplificou. Quando ele ia para Damasco para prender Ananias, e que ele recebe o convite de Jesus. E ele faz uma colocação. Que queres que eu faça? A grandeza desse homem. Porque anteriormente ele era determinado na busca de defender a lei judaica. E ele cometeu muitos crimes, imaginando que estava servindo a Deus para defender a lei judaica. E nesse momento, ele pergunta ao mestre: que queres que eu faça? E eu, quando começo a pensar nesse momento do apóstolo Paulo, eu fico a imaginar
eu tenho condição de chegar ao Cristo e dizer: o que queres que eu faça? Diante das meus apegos às coisas materiais, dentro da minha dificuldade de vencer as minhas imperfeições, dentro das dificuldades que eu tenho de renunciar muitas coisas que o mundo nos oferece e que nos dá momentos de prazeres. Eu teria capacidade de dizer: o que queres que eu faça? Porque ali é uma entrega total à vontade do Cristo. Total à vontade do Pai. De cumprir com a sua vontade. Então, quando ele trata que não há nada melhor, não há cinzel mais formoso do que a boa vontade, Jesus dá o exemplo. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para cumprir com a vontade do Pai. E o Pai me enviou para que eu faça a sua vontade. E nós, quantas vezes nos entregamos dessa forma? Quando nós oramos, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, a nossa maneira, e quando Ele não faz da forma que eu espero, esse Pai se esqueceu de mim, esse Pai não ouve as minhas preces, Ele não atende, não escuta, porque Ele não faz o que eu peço. E geralmente as nossas preces é pedindo algo numa intenção de que recebemos aquilo que nós pedimos. Nós não nos preocupamos pela vontade do Pai. Nós nos preocupamos com aquilo que nós imaginamos que é nossa necessidade, sem perceber que o Pai sabe mais das nossas necessidades e daquilo que nos conduz ao bem, mas nós queremos que Ele faça a nossa vontade. Então, quando Paulo diz: o que queres que eu faça? É uma entrega total, de corpo e alma. Mas o segundo momento que ele nos traz, e que eu também vejo assim, de algo de extraordinário, é quando ele, na caminhada, na construção do seu trabalho, ele percebe essas imperfeições e a dificuldade que ele tinha. E ele diz: o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Aquele momento de conflito entre a ação e o entendimento. Mas ele consegue fazer o equilíbrio. E aí ele chega no terceiro momento, que dentro da minha visão, particularmente eu entendo, que é de extrema lição para nossas vidas. É quando ele diz: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Ali ele estava demonstrando que toda a vontade do Pai, que ele estava totalmente entregue, estava preso ao Cristo, preso em liberdade. Então o Evangelho se vive. E aí a gente começa a pensar nas nossas vidas, nos conflitos que nós temos com os familiares, o conflito que nós temos no trabalho, o conflito que nós encontramos na sociedade, os conflitos conosco mesmo, que às vezes a gente deseja fazer o bem e não encontra os recursos interiores para realizá-lo. Às vezes pode ter até o material, mas o recurso interior. Então, se vive o Evangelho, ele traduz as nossas vidas. E o Evangelho se sente. E sentir não tem como nós explicar. Um sentimento é pessoal. Cada um, dentro da sua particularidade, vai tendo o sentimento conforme vai evoluindo e vai representando nas suas ações, nos seus pensamentos
e seu sentimento o que o Evangelho nos traz. Então, Evangelho vai nos trazer todos os recursos para que nós não caímos no mal. O Evangelho imuniza-nos contra o mal. Então, quando nós imaginamos que sofremos algumas dificuldades, porque alguém fez o mal para nós, o Evangelho vai ser a nossa barreira. Vai ser o nosso escudo. Vai ser a nossa defesa. Mas o Evangelho vivido e sentido. Há um caso de um senhor, onde que ele, entendendo que o Evangelho seria muito importante para a vida, ele pega o Evangelho e não tira debaixo do braço. Para onde ele vai com o Evangelho na mão. Põe debaixo do braço e anda. E certo dia ele pega o ônibus cheio, no horário de pico, e ele com o Evangelho debaixo do braço. Naquele aperto dentro do ônibus, de repente alguém pisou no pé. Quando alguém pisou no pé dele, que ele foi para agredir, ele lembrou que estava com o Evangelho debaixo do braço, segurou de novo. Ou seja, mesmo fechado, o Evangelho fez com que ele não agredisse e não desse uma resposta numa agressão naquele momento. Porque ele lembrou que ele estava com o Evangelho. Então, se ele fosse agredir, o Evangelho caía no chão. Então, até mesmo nesses momentos, logicamente que é apenas um fato da gente trazer aqui para a nossa reflexão, sem nada sério, de que nós vamos estar com o Evangelho o tempo todo debaixo do braço. Ele precisa estar no coração. Quando ele estiver no coração, aí sim. Mas antes de chegar no coração, ele precisa entrar na nossa mente, que aí ele desce para o nosso coração. E aí depois ele vem para as mãos. Pestalozzi, um grande educador que Allan Kardec estudou com ele, na Suíça, ele trazia na sua metodologia que as crianças tinham que ser educadas desenvolvendo de forma que trabalhasse a cabeça, que trabalhasse o coração e que trabalhasse as mãos. E que precisava fazer com que elas começassem do conhecido para o desconhecido. E nós também, dentro desse processo, se nós não tivermos o Evangelho na mente, para que ele desça no coração e se transforme depois em caridade, em atitude, em ação. E aí nós vamos perceber que o Mestre sempre nos trouxe todas as respostas que nós queremos. Tudo aquilo que nós precisarmos, nós encontramos vivenciado pelo Cristo e trazido as suas palavras para nos conduzir ao Pai. Dessa forma, quando ele disse que a porta é estreita e poucos passariam por ela, a porta é o próprio Cristo. Mas para que nós abrimos a porta, precisamos da chave. E a chave chegou depois de 18 séculos para a humanidade, que é Kardec. Cristo é a porta. O homem não conseguia abrir essa porta de forma clara, que fosse iluminado. E aí Kardec é a chave, exatamente para que nós abrimos o entendimento e o esclarecimento. E no livro Boa Nova, no capítulo 8, Humberto de Campos vai nos dizer: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. Primeiramente na alma das criaturas. Então, enquanto ele não florescer em nossas vidas, não vai ter fruto nenhum. Porque nenhuma árvore
vai dar fruto sem antes florescer. E o Mestre Jesus já disse: a árvore boa não dá maus frutos, e a árvore má não dá bons frutos. Mas essa árvore precisa florescer. E ela tem que florescer nos corações, na alma. Esse evangelho tem que florescer na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E aí a gente começa. Como está a minha árvore? Qual é o roteiro que eu estou trazendo para aparar as arestas da minha vida? Eu achei interessante que Humberto de Campos ele diz que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E quando nós olhamos na nossa civilização, no nosso mundo, no nosso planeta, os nossos dias atuais, nós falamos de povo civilizado. E lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, eu não me recordo o número da questão, que vai falar sobre os povos civilizados. Como eu não lembro do número, eu sei o livro, que é o Livro dos Espíritos. Eu recomendo, novamente, que leiam o livro inteiro, que daí vão chegar lá na pergunta. E vai estar lá. Que o povo civilizado é aquele que já alcançou um grau de maturidade de bênçãos do trabalho realizado no bem. Nós ainda estamos em caminho para a civilização. Somos povo esclarecido. Mas na integridade desta mensagem do Livro dos Espíritos, nós estamos em desenvolvimento para ser um povo civilizado. E quando a gente começa a entender, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala do homem de bem, e ele começa a dizer que é ser um homem de bem. E a gente começa a ficar pequenininho, e a gente vai diminuindo. E vai diminuindo. Como que nós vamos querer ser um povo civilizado? Se não desenvolvemos ainda o amor na sua plenitude, que ainda temos preconceitos em nós, que ainda nós discriminamos física, social, que ainda não sabemos perdoar, que ainda temos dificuldade de ser resignado diante das dificuldades. Então, viver o Evangelho é associar a sua mensagem viva para as nossas ações. E ela só vai sair em ação se estiver aqui. Enquanto não estiver aqui, ela vai ser apenas um esclarecimento. Nós conhecemos o Evangelho. Assim como nós conhecemos Jesus. Porque se me mostrarem a foto, eu digo, esse é Jesus. Se disserem uma parte do Evangelho, eu digo, essa aí é a parte que Jesus falou. Eu sei que é de Jesus. Agora, me pergunta se eu pratico. Aí sim, aí é diferente. Então, eu estou esclarecido do que o Evangelho diz. Mas eu não estou vivendo o que o Evangelho me ensina. E é exatamente a nossa grande dificuldade. E diante disso, nós precisamos observar essa estrada para não cairmos. Porque a queda nos faz dar um passo dolorido. Nós precisamos dar passos seguros com amor. A observação na estrada, para nós não cairmos, é porque o discípulo do Evangelho encontra como preocupar-se,
em realizar a vontade do Pai, na sua plenitude, em vista à sua própria felicidade. Há uma história muito interessante no livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio. Um certo rei oriental, que depois da sua idade avançada, já na sua velhice, preocupado com o seu reino, ele chama os seus 3 filhos e dá uma missão para cada um deles. Cada um recebeu 2 camelos com ouro, pratas e pedras preciosas. 2 camelos carregados dessa preciosidade, ouro, prata e pedras preciosas. E dando a eles 3 meses para que eles fizessem o uso que quisessem daqueles valores. Depois retornassem para prestarem conta que seria escolhido o grande príncipe para substituí-lo. Findo o tempo estabelecido pelo rei, retorna os 3 filhos. O primeiro, que estava com um manto muito rico, trazendo uma carruagem para que agradasse o seu pai. E ele então, quando é chamado, ele diz: meu pai, meu grande rei, trago-lhe aqui um riquíssimo manto, para que você seja respeitado da sua grandeza. E depois o segundo, também trazendo a ele, que tinha comprado um grande castelo, de grande valor, e muitos escravos, para que ali ele pudesse usufruir e mostrar o seu poder. Então, o primeiro, trazendo a riqueza, mostrando que também, para confeccionar aquele tapete, aquele manto, tinha sido gasto enormes tempo e vida das pessoas que constituíram, que fizeram aquele manto. Mas quando chegou o terceiro filho, o mais novo, ele chegou cansado, sem nada, arrimado, estilo mendigo. Mas quando eles estavam nessa apresentação, havia uma grande plateia para observar qual seria o príncipe. E o terceiro então disse: meu pai, meu rei, nada trago, usei todo o seu dinheiro, viajei do norte a sul, do leste a oeste. Nas montanhas encontrei febre devorando corpos, e ali construí hospitais, providenciei remédios para aquele povo em teu nome. Ao norte, vi a ignorância dominando milhares de jovens, e eu construí escolas e oficinas. A oeste, nas regiões pantanosas, bando de leprosos, e eu construí hospitais, asilo, para que aquele povo pudesse ser assistido pelas suas necessidades, em teu nome. Na cidade do sul, notei centenas de mulheres e crianças exploradas, e eu construí escolas e oficinas para que eles pudessem ter um trabalho digno.
Nas fronteiras conheci inúmeros escravos de ombros feridos e eu providenciei todos os recursos para que eles pudessem sair daquela miséria e trabalharem. Em teu nome, perdoa-me, diz o moço, se entreguei teu dinheiro aos necessitados. E desculpe-me se regresso à tua presença, envolvido em extrema pobreza, por ter conhecido de perto miséria, a enfermidade, a ignorância e a fome nos domínios do seu céu. Conferi a todos, para que eles tivessem das tuas mãos, benfeitor. Não desejo outra coisa, a não ser a dádiva que trago, amado Pai, de um coração reconhecido por tudo aquilo, pelos ensinamentos de que me deste, permitindo-me contemplar o serviço que me cabe fazer. Não desejo descansar enquanto houver sofrimento nesse reino, porque aprendi contigo que as necessidades dos filhos do povo são iguais à do filho do rei. O rei, em lágrimas, abraça o filho e passa a coroa para que ele ali fosse o grande príncipe. E nós, quando vemos que viemos a este mundo dotado de talentos, o que nós fizemos com o talento que nos foi dado? Que conta nós vamos apresentar ao Pai na hora que formos chamados? Pensamos nisso e lembramos que Jesus é vida. E para falar do Evangelho é falar em vida, porque o Evangelho não é apenas uma obra. Evangelho é vida. E vida em abundância quando nós associamos a nossa vida à vida do Evangelho. Desejo muita paz e agradeço a oportunidade e que Deus esteja no coração de cada um. Vamos agora prepararmos-nos para o momento do paz. Busquemos posição mais confortável nas poltronas. Podemos cerrar os olhos, deixar livre o pensamento, deixar chegar ao coração tudo o que ouvimos e que penetre-nos o âmago do ser, o Evangelho do Cristo. Agradeçamos ao Pai generoso e justo. Mais um dia que concede a nossas vidas, encarnados neste planeta de provas, para que as provas nos conduzam ao caminho do Evangelho. E quando sentimos então em nosso coração a ânsia de buscar
Queridos irmãos, agora que já conseguimos captar as boas energias do Senhor da vida, o Senhor de todos os seres, e que também, ao trazermos o Mestre Jesus até próximo de nós, através dos nossos bons pensamentos, emitir energias benfazejas, energias curadoras, energias de paz, de harmonia para todos aqueles irmãos que passam por dificuldades, todos aqueles irmãos que passam pelos processos aflitivos, que possamos nós irradiar do nosso bom coração as energias amorosas para envolver a todos esses irmãos, que deixamos os nossos ouvidos ouvir os gritos destes irmãos que mais necessitam, que possamos estender as nossas mãos que possamos, no nosso dia a dia, na nossa atividade diária, estender um sorriso amigo a todos aqueles que passam tristes pela vida. Rogamos ao Pai para que sejamos partícipes desse seu projeto, para que nós não nos tornemos indiferentes a todos aqueles irmãos que necessitam, que passam pelo nosso caminho, e que nós possamos socorrê-los, levantá-los, conduzi-los também a esta energia amorosa que nos envolve, porque todos somos um no Pai. Queremos também envolver estas energias de amor, de paz, nosso irmão Paulo Tomás, toda a sua família, que ele se mantenha fiel na doutrina